Hola, buenos días. Soy Rafael, maestro de español. Voy ahora a empezar una clase con mis alumnos de la Escuela Soloma Rao. Voy a aguardar un rato para que los alunos puedan ingresar en la clase. Vamos a tener hoy una clase sobre algunas frases que podemos utilizar para hablar sobre lazer, ocio. E também algumas expressões, um pouquinho de gramática. El uso correcto de muy y mucho en español. Los alumnos están ahora llegando en la clase. Hola a todos, buenos días. Buenos días a todos. Sejam bem-vindos à classe de espanhol em directo, nossa terceira classe. Todos estão bem? Sim, Cadê vocês? Leandro, Vitor, liga a câmera aí pra gente. né, professor? Leandro, sua câmera. Buenos dias a todos. Ahora são 10:10 da manhã. Temos cinco pessoas acá. Vamos aguardar um pouquinho mais. Buenos dias, Gabriela Bento, Buenos días. Yasmin Johanny, Jaylee. Bom dia. Muy bien. Vamos agora começar nossa classe, sim? Então, pessoal, vamos começar a aula. Não vai ser uma aula muito longa, acho que uns 30 minutos no máximo, tá? Aí, conforme de costume, eu vou tirar minha imagem e no lugar da minha imagem eu vou compartilhar a imagem do meu notebook, porque nós vamos ver aqui algumas frases, alguns slides, tá bom? Então eu vou tirar minha imagem aqui, só um momento.
Ah, agora sim, eu estava sem áudio, realmente. Desculpa. Eu perguntei assim, se vocês estão vendo a minha imagem aqui do notebook, onde eu estou escrevendo. Todos confirmam? Sim, senhor. Ah, sim. Ok, eu estava sem áudio, realmente, eu não tinha percebido. Ótimo, então vamos lá. Então, pessoal, retomando aqui o que eu estava dizendo. Buenos dias, classe de espanhol em directo. O que significa dizer em directo? Em directo, em espanhol, é o nosso ao vivo, tá? Então, se eu quero dizer, por exemplo, que está acontecendo um programa de televisão ao vivo, ou então se eu quero dizer que está acontecendo uma transmissão ao vivo, em espanhol eu utilizo a expressão en directo, tá bom? Que em inglês é live, né? Em espanhol, en directo. Então, hoy es, que dia que é hoje, em espanhol? Martes. Dia 16 de junho, hoy es martes, terça-feira, certo? Então, gente, nós vamos fazer umas leituras aqui juntos. Aí, se vocês quiserem falar algo, perguntar, vocês podem estar falando ou então escrevendo aqui no chat, tá bom? Nós vamos começar vendo aqui algumas expressões em espanhol que podemos utilizar para indicar coisas que nós gostamos de fazer. Então, por exemplo, tipos de entretenimento. Algumas coisas que as pessoas fazem como formas de entreter. Né? Então, nós temos aqui hacer exercícios, mirar ou ver programas de televisão, películas, séries, telenovelas, escuchar música, jogar juegos, dibujar, que é desenhar, cantar, ler, ler um livro, notícias, historietas, artículos, salir com os amigos, navegar por internet, ir a fiestas, ir de compras, ir de passeio, bailar, tomar um curso, ir ao cine, salir para comer em restaurantes, cocinar, ir a viajar, ir a um concerto, ir ao teatro. Esses slides foram tirados de uma página da internet, de um site chamado Espanhol de Verdade, que traz muito conteúdo para estudar em espanhol. Então, aqui alguns tipos de entretenimento, né? Desses tipos de entretenimento, deixa eu ver se mais alguém entrou. 17 pessoas hoje, hein? Tá? Vamos lá. Desses tipos de entretenimento, quais são aqueles que vocês gostam de fazer? Citem aí pelo menos 4 que vocês gostam de fazer, alguém. Ou escrevam, se preferir. Deixa eu ver quem está aqui mesmo. Felipe, Gabriela, Yasmin. Quais desses tipos de entretenimento aqui que vocês gostam de fazer? Oi? Cadê, pessoal? Vocês falam aí, falam aí. A mim me gusta mirar séries, navegar por internet, ir a viajar, ir de passeio, ir a passear. A mim. Outras pessoas le gusta ir a fiestas, ir ao teatro, salir para comer em restaurantes. Então,
temos aqui uma série de expressões para indicar o que você gosta de fazer. O Felipe falou que gosta de viajar, Gabriela irá fiestas, Alanis passeios, viajar. Então são algumas expressões utilizadas para dizer isso. Então se eu quero dizer que eu gosto de fazer algo, eu posso utilizar pelo menos 3 formas de dizer isso. Vou escrever para vocês. Eu posso dizer me gusta. Então, me gusta passear, por exemplo, com uma letra S só. Me encanta, se for algo que eu adoro. Então, por exemplo, me encanta, sei lá, bailar. Bien, poderia dizer me apetece. O verbo apetecer em espanhol significa algo que você tem vontade. Então, me apetece viajar. Então, esses 3 verbos, gostar, encantar e apetecer, são verbos aí que eu posso utilizar para indicar preferências em espanhol. Tá bom? São 3 verbos aí que podemos utilizar para isso. Indicar preferências. Todos estão aplicando direitinho? Deixa eu ver quem mais está aqui. Camila e Vitória, e você? Quais as 3 coisas que você gosta de fazer aqui dessa lista? Escreve aí pra gente. Enquanto isso, vou abrir aqui um textinho para fazermos a leitura. Camila gosta de escutar música, bailar, jogar juegos, ir a viajar. O Vitor, né? E a Camille, mirar séries. Também a Camille. Camille, qual série te gusta? Quais séries? Supernatural? Ok. Supernatural, yo no conozco. Es una serie buena. Depois vou ler sobre ella. Depois eu vou ler sobre ela. Ok. Então, vamos agora fazer a leitura aqui desse pequeno texto. A gente vai vendo algumas palavras dele aqui. Mañana. Alguém lembra qual que é a tradução de mañana em português? Mañana é a tradução de manhã e amanhã, certo? Eu quero dizer em espanhol frases, por exemplo, vou trabalhar amanhã ou vou sair de manhã, vou utilizar a mesma palavra. Vou a trabalhar mañana ou vou sair por la mañana. Certo? Então, é uma palavra que tem dupla tradução. E aí, dentro de um texto, dentro de uma frase, para eu compreender se eu vou utilizar a tradução de manhã ou de amanhã, preciso conhecer o contexto dela. Então, palavras que em espanhol tem mais de uma tradução, o contexto dela vai indicar o uso. Então, por exemplo, se eu digo tengo una prueba mañana. Eu sei que esse mañana não é de manhã, e sim de amanhã. Por quê? Porque o contexto da frase indica este uso. Agora, se eu digo yo desperté pela mañana, eu acordei de manhã. Aí, se eu quiser traduzir por amanhã, não está correto, porque o contexto da frase não me permite isso. Aí eu vou traduzir por manhã. Por exemplo, manhã, tarde, noite, né?
Então, algumas expressões a gente precisa ver o contexto da frase. Para quem foi aluno no ano passado, eu sempre disse que o espanhol não é uma língua que se estuda analisando palavra por palavra, mas sim frase por frase. Porque a mesma frase pode ter diferentes traduções, diferentes usos, dependendo da frase. Uma mesma palavra, aliás, pode ter diferentes usos, dependendo da frase em que ela se aplica. Bom? Então vamos fazer a leitura aqui para vocês desse texto. Mañana voy a levantarme temprano porque probablemente empezaré a trabajar a las 8 de la mañana. Antes de salir, mientras me preparo el desayuno, llamaré a mi madre por teléfono y después de comer, saldré más o menos a las 7:30 para el trabajo. Después de volver del trabajo, creo que mis amigos me invitaron para cenar con ellos, pues va a ser el cumpleaños de María, una amiga muy querida. En el caso de que vaya con ellos, comeré mucho y luego volveré a mi casa para dormir y el próximo día empezar todo de nuevo. Siempre ha sido y creo que siempre será assim. Então, nós temos aqui um texto que, mesmo estando em língua estrangeira, nós conseguimos, né, mais ou menos aí compreender o que está dizendo, por causa das palavras cognatas, as palavras que são parecidas nos dois idiomas. Certo? Então, estamos aqui ela falando que amanhã ela vai acordar cedo, temprano, é cedo, porque ela precisa começar a trabalhar às 8 da manhã. Só que antes de sair, enquanto prepara o café da manhã, ela vai ligar para sua mãe pelo telefone. E depois de comer, sairá mais ou menos às 7:30 para o trabalho. Quando voltar ao trabalho, ela acha que os amigos delas vai o convidar para jantar com eles, porque vai ser o aniversário de Maria, uma amiga muito querida, né? Aí ela finaliza aqui dizendo que sempre foi assim, sempre será assim, né? Então, um texto aqui que indicando afazeres do dia a dia, né? Algumas palavras podem ser utilizadas para dizer isso. E aqui nós temos um pouquinho de gramática, que é referindo-se ao uso correto de duas palavras em espanhol, que eu vou escrever aqui para vocês. Aliás, já está escrito aqui, né? Vou só ler para vocês. Muy e mucho. Essas duas palavras, elas têm a mesma tradução, que é muito. Certo? Então, se eu quero dizer, por exemplo, qualquer frase que tenha a palavra muito, eu vou dizer ou muy ou mucho. Aí eu preciso ver o contexto da frase para saber qual que eu uso. E aqui tem algumas regrinhas. Muy utiliza-se antes de adjetivos. Por exemplo, Juana es muy guapa. Este país es muy bonito. Então, o muy é utilizado para poder caracterizar algo ou alguém, né? Utilizado antes de adjetivos ou advérbios. Aliás, antes de adjetivos. Já o mucho é utilizado antes de substantivos para poder intensificar algo. Então, se eu quero dizer, por exemplo, está chovendo muito, aí eu não vou utilizar muy. Por quê? Porque eu não estou indicando característica. Eu estou indicando o quê? Estou intensificando, por exemplo, a quantidade que choveu. Então, eu vou utilizar muito. Então, é uma regrinha de gramática que vocês têm que ter em mente, porque quando se vê frases em espanhol, ora vocês vão ver a frase com muy, ora com mucho. Por quê? Porque depende de qual seja a frase, tá bom? Eu quero dizer, por exemplo, minha mãe é muito boa.
eu vou utilizar qual dos dois aqui? Muy ou mucho? Quem responde aí, por favor? Muy, isso mesmo, Vitor. Por quê? Porque eu estou indicando uma característica dela, certo? Então aí eu preciso utilizar muy. Agora, se eu, por exemplo, na frase en la clase tiene, a classe tem muitos alunos. Eu vou utilizar qual expressão? Muitos. No plural, porque nesse caso precisa se adequar em questão de gênero e número, né? Gênero masculino e feminino, número singular ou plural. Então, um pouquinho de gramática aí que é importante ter em mente. Se eu quisesse dizer no feminino, por exemplo, deixa eu ver. Ela tem muitas amigas. Ella tiene muitas amigas. Por quê? Porque aí o mucho vai ficar no feminino, porque se refere a uma palavra feminino, amiga, e vai ficar no plural, porque se refere a uma palavra no plural, né? E não no singular. Então, é isso aqui é o que nós chamamos de... É uma palavra variável, uma palavra que ela varia, né? Dependendo da frase, tá bom? Alguma dúvida? Tudo certo? Sim, né? Então, pessoal, aqui no Classroom, vou abrir o Classroom para nós. Aqui no Classroom eu vou continuar a postar somente conteúdos. Vou abrir aqui a página. Vou continuar a postar aqui no Classroom somente conteúdos, tá? Vídeos e links. Vou disponibilizar esses slides para vocês acompanharem. Atividades, conforme eu já falei nas aulas anteriores, eu não vou estar passando, tá bom? Porque é uma disciplina eletiva. Mas é importante que vocês estejam lendo os links, assistindo os vídeos e participando aqui das videoaulas. Deixa eu voltar com a minha imagem aqui para a gente encerrar. Só um minutinho. Então, meninos, quando vocês encerrar aqui, vocês entrem. Quando a gente encerrar aqui, vocês entrem lá no Classroom para poder dar uma olhadinha lá no material, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Podemos encerrar. Creio que podemos, né? Então, graças a todos pela atenção. Muchas gracias. Hasta la próxima martes. Buenos días. Hasta luego. Tchau, tchau. Tchau.